Estamos em Gênesis, capítulo 5, estudando sobre os descendentes de Adão. Hoje daremos continuidade a partir de Sete, aquele filho que foi considerado o substituto de Abel. Isso mesmo, o Abel que foi morto por Caim. Dê uma pausa no vídeo, faça sua oração e peça a iluminação do Espírito Santo para entender o que eu vou dizer aqui. Depois volte para prosseguirmos com o estudo. Se você gosta de assistir aos vídeos do canal, por favor, inscreva-se, comente, compartilhe e deixe o seu gostei. Vamos lá, Gênesis 5, versículo 6. Sete viveu 105 anos e gerou a Enos. Esse Sete, o filho que substituiu Abel, ele nasceu em 4044 a.C. Quando completou 105 anos, Sete teve um filho chamado Enos. Em que ano foi isso? 3939 antes de Cristo. Versículo 7. Depois que gerou a Enos, viveu Sete 807 anos e teve filhos e filhas. Então, como diz o texto aqui, depois que gerou a Enos, Sete viveu mais 807 anos. E durante esse período de 807 anos, ele ainda gerou outros filhos e outras filhas. Eu já disse que mais adiante vou fazer um comentário sobre esses filhos e filhas que nasceram dentro da descendência de Adão, mas sobre os quais não sabemos nada. Não sabemos os nomes, não sabemos o que aconteceu com eles. Vou falar sobre isso mais adiante. Versículo 8. Todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. Eu já expliquei que essa idade dos descendentes de Adão, chegando a centenas de anos, deve ser entendida como uma idade literal. Sim, eles realmente viveram centenas de anos. Tanto é verdade que em Gênesis capítulo 6 vai dizer que Deus decidiu que os homens não viveriam mais centenas de anos e, por isso, essa idade cairia para uma média de 120 anos, o que comprova que a idade era literal. Já pensou você viver 800, 900 anos de idade? Num período assim, o que seria considerado como infância, adolescência, juventude, fase adulta e velhice? É até difícil saber. Quem sabe uma pessoa só seria considerada velha nessa época se ela passasse dos 750 anos, 800 anos, não é? Não sabemos. Continuemos aqui no comentário, versículo 8. Se Sete viveu ao todo 912 anos, isso quer dizer que o seu período de vida foi de 4044 antes de Cristo até 3132. O nome Sete em hebraico não significa o número 7, não. Cuidado com isso. Em hebraico, esse nome, que na verdade se pronuncia Shet, significa compensação ou substituição. E como eu já expliquei, lhe foi dado esse nome justamente porque seus pais, Adão e Eva, o consideraram como uma compensação pela perda de Abel e também uma substituição desse filho que foi morto por Caim. E as duas coisas são verdadeiras, não é mesmo? Sete foi tanto uma compensação por Abel quanto um substituto dele. Versículo 9. Enos, filho de Sete, viveu 90 anos e gerou a Cainã. Isso quer dizer que Enos nasceu em 3939 a.C. e gerou Cainã aos 90 anos. Quando foi isso? Quando foi que ele gerou Cainã? Em 3849 a.C. Versículo 10. Depois que gerou a Cainã, viveu Enos 815 anos e, como os demais descendentes, teve filhos e filhas. Vamos para o versículo 11 agora. Todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Outro descendente de Adão que viveu mais de 900 anos. Chegou aos 905 anos. Este Enos, ele viveu no período entre 3000
939 a.C. até 3034. Praticamente viveu durante todo esse terceiro milênio antes de Cristo. Esse nome, Enos, significa frágil, mortal. Com certeza lhe foi dado porque os seus pais refletiram, no caso Sete, pai dele, refletiu, com respeito à fragilidade da vida humana. Por que, professor, que ele refletiu a respeito disso? Primeiro, porque ele nasceu e ficou sabendo desde o seu nascimento que ele era o substituto de um filho que foi morto. Qual filho? Abel. Então, desde pequeno, ele já ouvia de Adão e Eva que ele era uma compensação porque Abel foi morto por Caim, blá, blá, blá. Sempre ouvindo a respeito da fragilidade da vida humana, morte física. Além disso, ele também deve ter conhecido Lameque, aquele descendente de Caim que era bígamo e assassino. Você lembra? Lameque, descendente de Caim, matou 2 homens. Então, Sete, além de ouvir que seu irmão Abel havia sido morto por Caim, ainda ficou sabendo que Lameque, seu parente, matou 2 homens. Então, diante disso, Sete resolveu dar a seu filho o nome de Enos, que significa frágil, mortal, como resultado de uma reflexão constante a respeito da fragilidade da vida, compreende? Curiosamente, e aqui temos uma ironia, apesar de Enos ter recebido esse nome, que significa frágil, mortal, ele viveu mais de 900 anos, viveu 905 anos, quer dizer, ele só foi frágil e mortal no nome, porque em termos de idade, viveu muito, como vários outros dos primeiros descendentes de Adão. Continuando, Cainã, filho de Enos, viveu 70 anos e gerou a Maalalel. Esse Cainã, ele nasceu em 3.849 a.C. e em 3.779, quando completou 70 anos, teve esse filho chamado Maalalel. Depois que gerou a Maalalel, viveu Cainã 840 anos e teve filhos e filhas. Você observa, diante disso tudo aqui, que, na verdade, a descendência de Adão, por meio de Sete, teve muitos e muitos filhos e filhas cuja história não foi registrada. Não foi registrada. Então, engana-se aqueles que pensam que os descendentes de Sete só são aqueles que foram mencionados nominalmente em Gênesis 5. Não, os descendentes de Sete, eles foram compostos de inúmeras pessoas, inúmeros filhos e filhas. Mas, é como eu já expliquei, esses aqui são mencionados especificamente por quê? Porque eles foram a ponte entre Adão e Noé. O Noé que vai construir a arca. O interesse aqui em Gênesis 5 é justamente registrar a descendência que vai de Adão até Noé para fazer a ponte com o dilúvio. Continuemos aqui, versículo 14. Todos os dias de Cainã foram 910 anos e morreu. Então Cainã viveu de 3.849 a.C. até 2.939 a.C. Eu gosto de dizer essas datas com essa precisão para você ver que é completamente possível entregar uma cronologia desde o ano da criação de todas as coisas até os nossos dias. Então, quando alguém falar para você que não é possível saber a idade da Terra, isso é uma besteira. Por quê? Porque nós vemos aqui que a própria Bíblia fornece os dados para que possamos obter essa cronologia. Continuando aqui, o nome Cainã significa posse, aquisição. Por que, professor, que foi dado esse nome ao menino? Deve ter sido considerado por seus pais uma verdadeira conquista de Deus. É como se, quando eles tiveram um menino, eles pensaram: Deus
nos fez possuir uma criança, adquirir uma criança, e viram nisso uma bênção. Essa, de fato, deveria ser a reação de todo pai e toda mãe quando é abençoado com um filho, não é mesmo? Ver nisso um presente de Deus. Não à toa a Bíblia diz que herança do Senhor são os filhos. Então os pais aqui, os pais de Cainã, expressando satisfação por esse presente que foi o filho recebido, resolveram lhe dar o nome de posse, aquisição. Aqui fica subentendido uma gratidão a Deus por essa conquista. Que bonito, não é? Maalalel, filho de Cainã, viveu 65 anos, conforme o versículo 15, e gerou a Jared. Então, Maalalel nasceu em 3.779 a.C. e gerou Jared quando completou 65 anos. Quando foi isso? 3.714 a.C. Foi nesse ano que nasceu Jared. Vamos parar por aqui e na próxima aula daremos continuidade a essa linhagem dos descendentes de Adão através de Sete, aquele que foi o substituto de Abel. Até lá!